Então, a fé que move a aprovação. Eu pretendo, eu juro que semana que vem vou ter uma câmera aqui. E para a gente começar hoje, eu quero pegar. Eu falei que teria uma convidada aqui hoje, tá? Mas a gente conversou bastante. É uma pessoa fenomenal, tá? Conheci há pouco tempo, mas é uma pessoa que tem Deus no coração, assim, gigantescamente. Mas por algumas questões, né, que eu concordei demais com ela, é uma mulher. Ela não aceitou neste momento participar desta nossa aula. Compreendi perfeitamente, tá? Mas vocês terão algumas surpresas, principalmente os alunos aí da mentoria, terão várias surpresas boas aí comigo e com ela, né? Porque a gente meio que se juntou neste processo de fé, né? E então, eu vou trazer aqui para vocês algo fundamental. 1 João 4,19 está escrito: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós começamos a amar Deus quando reconhecemos que Ele nos ama. E você acha que Deus nos ama para que a gente fique consumindo dopamina barata todo dia? Você acha que Deus nos ama para que a gente fique perdido, sem propósito, sem objetivo, correndo atrás do rabo todo dia? Você acha que Deus nos ama para que a gente se entregue aos medos, aos anseios todos os dias? Você acha que Deus te ama para que você faça muito menos do que você poderia fazer? Você acha? Hoje eu escutando um podcast, todo dia eu coloco no carro um podcast. Às vezes é continuação porque não dá tempo, né, de escutar tudo. E no final, eu adoro muito o podcast do Joel J. E no final, essa professora, dona de escola, dona de uma escola boa aqui em Brasília, conselheira da Nacional da Educação, vice-presidente da Federação Brasileira de Escolas Particulares, Federação Nacional, né, de Escolas Particulares. Uma mulher onde a educação mudou a vida dela, criadora do PAS, Processo Seletivo Unificado aqui em Brasília para entrar na universidade pública, na UNB, através do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Enfim, no final ele faz uma pergunta que mexeu comigo. Eu não esperava essa resposta dela. E em nenhum momento no podcast ela falou. E ele fala assim, a pergunta final é: se você pudesse falar uma mensagem que chegasse a 8 bilhões de pessoas, vai chegar para todo mundo, o que você faria? Hum. E ela falou assim: creia em Deus. Só isso. Eu falei: puta que pariu, eu não esperava essa resposta. Quando a gente crê em Deus, a gente começa a olhar para as nossas atitudes e falar: estão erradas. Quando a gente crê em Deus, a gente começa a olhar para Ele e falar assim: Deus, eu estou fudido, eu estou passando por uma situação que não consigo me mexer, eu não consigo agir. Eu vou entregar minha vida a Ti, eu vou acreditar, eu vou passar por esse inferno e vai dar tudo certo. Eu creio no Senhor. Se eu estou passando por uma doença, se eu estou passando por um processo difícil no trabalho, na família. Só que o engraçado é que a gente só começa a aumentar nosso crer em Deus quando a gente está num processo difícil. E Ele não tem nenhum problema com isso.
Ele, na minha percepção, não vê nenhum problema nisso. Ele simplesmente quer que você, depois deste inferno, o ame e creia nele como você nunca creu. Abrace ele como você nunca abraçou. Viva para ele como você nunca viveu. Louve ele como você nunca louvou. Porque, como diz a grande mulher que estaria aqui comigo, Deus é gratuidade. Ele não dá mais ou menos porque alguém reza mais ou menos, ou porque alguém é bom ou ruim. Ele é gratuidade. O que ele dá, dá porque quer. Ele amou a gente porque ele quis. Ele não precisava mais, gente. Em nenhum minuto ele precisava mais, gente. E muitas vezes a gente se pergunta assim: por que uns triunfam e outros não? Por que este, com uma inteligência tão brilhante, foi sempre um desajustado na vida? Por que esse medíocre se destaca acima dos outros? Quem diria que esse menino, nascido em um fim do mundo, ia deixar a marca tão profunda na história? Quem diria que essa personagem ou movimento político acabaria nesse colapso? Está tudo coberto por um véu. Tudo é silêncio. Nós olhamos ao redor e condenamos tudo e a todos e a nós mesmos. Mas o que de fato sustenta são as questões espirituais. São dezenas de superações no silêncio, na sua alma, no sofrimento, no arrependimento. Todos nós somos testemunhas irrefutáveis de toda a generosidade e constância que tivemos, de todas as derrotas antes de podermos sentir um pouco da melhora da humanidade, da paciência, da maturidade. E quanto esforço até que os outros pudessem sentir que melhoramos. Todos nós temos feridas na infância. Todos nós temos recaídas, pecamos, erramos. Todos nós. Todos nós pecamos. Então, quando a gente se questiona sobre a nossa vida interior, a gente começa a se questionar se a gente está colocando Deus no centro. Pelo menos é assim que eu faço. José Maria Escrivá, ele fala: faça-se, cumpra-se, seja eternamente glorificado a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Assim seja, assim seja. É o amor que continua me explicando tudo, gente. Porque Deus é perfeito, Deus é perfeição. E a gente precisa evocar a presença dele todos os dias. E a gente só consegue evocar a presença dele todos os dias quando a gente está presente na nossa vida. Vocês não têm noção quanto o meu dia rendeu hoje, porque eu usei menos a merda do celular. Porque eu fui intencional. Eu fui extremamente intencional.
Se eu for usar o celular é para algo, é para agir, é para fazer. Quantas pessoas tinham lá live aqui quando a gente estava falando do CNU? Quantas pessoas tem agora quando a gente está falando de Deus? É matemática. A messe é grande e os operários são poucos. Se aqui estivesse ainda falando do CNU, ainda teria muita gente aqui. E passou pela minha cabeça, não dar essa aula hoje de Deus. Só que isso era a tentação do encardido. Eu tenho um compromisso daqui a pouco, às 8h30. Então, daqui a pouco eu encerro, mas isso não poderia me impedir de entregar aquilo que eu vim fazer. Porque antes do CNU ter essa bomba, e ficou gravado, eu vou mandar a gravação para vocês, das minhas percepções, aquilo que eu analisei. Esta aula sobre a fé que move a aprovação já estava aqui. Ela já estava aqui. Ela já estava marcada. Então, é intenção. Deus quer saber a tua intenção. Deus quer saber a nossa intenção. Quando eu deixei de mexer no celular hoje, eu só tinha uma única intenção: descansar minha cabeça, para me aproximar mais de Deus, dentro de tudo aquilo que eu possa fazer no meu dia. Fui dar aula mais cedo, a tarde inteira, e ao sair do estúdio, eu me deparo com a moça saindo de uma outra sala, no mesmo andar do estúdio, e eu pergunto para ela, eu sempre fiquei na dúvida, o que é naquela sala ali? E a mulher, feliz, porque eu perguntei, me responde, a gente faz auditoria de todos os hospitais do Brasil, praticamente. E eu falei, caralho. Aí ela foi me explicando, eu fui perguntando, e a gente desceu no elevador, já tinha gente lá, ela foi me explicando o que fazia, como é que fazia, eu perguntando. Eu olhando pra ela, caraca. Aí eu expliquei que o meu órgão não fazia, tinha uma auditoria externa, mas começou a ter uma auditoria interna, porque a gente, no último concurso, contratou pessoas para fazer essa auditoria, e eram enfermeiros e médicos e tal. Aí depois eu falei assim, obrigado pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Eu desci no segundo andar para pegar o meu carro e ela foi para algum lugar, não sei. E o sorriso daquela mulher, aquela conversa que não sei quantos minutos duraram, era Deus falando, tenha caridade, conheça as pessoas, olhe nos olhos das pessoas, ame as pessoas, se importe com as pessoas, seja intencional. E eu fui intencional, porque de fato eu queria saber o que era naquela sala há muito tempo, eu nunca perguntei. No andar em que eu dou aula só tem duas salas. Duas salas, assim, dois escritórios, né? Um lado são os escritórios do GRAM, um monte de estúdio, brrr, e o outro lado é um monte de sala com essa galera maluca fazendo as auditorias. Só que ela é fechada, eu não sabia, só tinha uma porta lá para dentro. E eu achei aquilo o máximo, gente. Uma das coisas que faz com que a gente tenha um detox emocional é dar atenção para os outros, para todos aqueles que passam por nós. Eu estava saindo do meu serviço público na surdina, e eu estava achando, me incomodando com aquilo. Porque os meus horários às vezes são diferentes dos meus amigos, a gente consegue organizar os nossos horários lá desde que a gente cumpra os horários e as tarefas. E aí eu estava saindo e eles estão chegando. Aí eles me cumprimentavam que estão chegando e eu estou indo embora, eu nem cumprimentava os que estão indo. E eu me incomodei com isso. Mas fiquei muito tempo fazendo isso. E eu falei, tá errado.
Eu preciso me importar mais. E aí, eu comecei a ir lá na mesa de cada um. Tchau, 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 tchau. Pegar na mão, abraçar quem gosta de abraço. Porque isso é a vida. A vida não é nossa, não é egoística. A vida que Deus nos deu é essa vida. Uma vida pra gente entregar amor para as pessoas. Então, uma das formas da gente diminuir essa ansiedade é entregar a vida para as pessoas no simples, todos os dias. Aumentar o nosso nível de caridade, de humanidade, de amor com o próximo. Aumentar a doação. Quando o menino for vender alguma coisa para você, bom, é R$ 5. O que é R$ 5 para você? Uma pipoca. Vendendo no sinal. Compra. Dignifica a vida daqueles que passam por você todos os dias. Se você estiver subindo no seu prédio e tiver uma senhora ou um senhor, alguém com dificuldade de carregar as coisas, ofereça-se para carregar. São coisas simples que dignificam a nossa existência. Diminuem nosso aparato egoístico do mundo. São coisas simples que moldam o nosso coração. Se desafie todo dia a não mexer no celular, a ser intencional quando for mexer. Quando você pegar no celular, igual eu estou pegando agora, o que eu vou fazer? Eu e o Yuri não tenho nada para fazer aqui, então eu guardo. Eu não tenho que mexer. Quando estiver com alguém, desligue o celular. O meu compromisso, agora, às 8h30, o celular fica virado. É um jantar. Mas toda vez que eu saio com esta pessoa, eu não mexo no celular. Toda vez que eu vou para reunião com outras pessoas, eu não mexo no celular. Só se ele tocar. Porque eu estou pleno ali. E aí eu imponho regras, né? Só vou mexer no celular, no WhatsApp ou no Instagram, depois das 12, porque são os meus maiores vilões. Depois das 12 horas. Antes disso eu tenho que treinar, me expor ao sol, fazer atividade física, beber água, tomar meus suplementos, tomar café, ler. Eu preciso fazer isso antes disso. Para moldar a minha vida. Para moldar a minha existência. É isso que eu preciso fazer. Então vou anotando. Outra coisa para a gente ter um detox emocional é anotar os nossos sentimentos diariamente. Vou dar um exemplo. Que foto maravilhosa, Eliane. Você tá linda nessa foto, de verdade. Tá? Isso que é um movimento verdadeiro. Olha só a foto dela. Tá feia ou tá bonita? Pode falar. Ela se sentiu bem ao fazer isso. Eu fiz isso de verdade. Eu olhei a foto aqui agora. Isso é a verdade. Não é estou, como é que é? Ou fala, cantando ali. Não, gente. Muito pelo contrário. Jamais. Eu estou falando a verdade. E aí a gente começa a falar a verdade com a gente. Pera, o que eu tô sentindo agora? O que eu tô sentindo? Meu diário dos sentimentos. Porque quando tu tá sentindo, tu começa a perceber para onde que tu tá indo em determinados momentos da vida, do dia, né? E aí tu começa a perceber que aqueles sentimentos, se eles voltarem sempre naqueles momentos, você vai perceber para onde que eles estão te levando.
Entendeu? Eu vou dar um exemplo meu muito, muito tranquilo aqui de dar. Os finais de semana para mim são mais difíceis. Eu trabalho de segunda a sexta, pra caramba. Sábado e domingo eu trabalho menos, mas a cada 15 dias eu me comprometo a dar aula aos sábados e domingos, porque é quando eu não estou com as minhas filhas. E como é mais difícil para mim, diante de todo o processo que eu estou vivendo, eu me coloco em situações que eu vou estar presente, que eu vou estar sendo útil nos finais de semana que eu não estou com minhas filhas. Quando eu estou com as minhas filhas, eu sou delas. E elas são minhas. Não deixo de treinar, fazer tais coisas, até porque elas acordam um pouquinho mais tarde, então quando eu terminei o treino, elas estão acordando. Mas o que eu quero dizer? Que eu tenho os meus sentimentos. Eu entendi, eu preciso também comprar um caderninho para terminar o diário. Mas eu entendi. Quando eu não estou com elas, eu estava me sentindo extremamente um pouco mais vazio. E aí eu ia lá para a dopamina barata. E aí aumentava a ansiedade. E aí eu perdia o foco, procrastinava, fazia outra coisa. Eu fico lá no Netflix. Ou quando eu não estou aqui, porque eu amo dar aula, gente. Vocês não têm noção. Eu já devo estar dando aula hoje, sei lá quantas horas. Mas eu amo dar aula. Eu amo falar com pessoas. Eu amo estar com vocês. De verdade. Isso aqui dignifica a minha alma. Amanhã eu vou dar aula de novo. É bom demais isso aqui, gente. Sábado e domingo. Me parece que eu não vou poder ficar com as minhas filhas. Eu vou inventar aula, gente. Pra estar com vocês. Não é pra me ocupar. É pra ser útil. Pra servir. José Maria Escrivá fala que a gente precisa servir. E quando a gente serve, a gente se entrega, a gente faz o que Jesus fez por nós. E a gente não vai sendo levado pelas emoções, pelo excesso de dopamina. A gente começa a ser levado pelo amor de Deus, pelo Cristo. Então, recapitulando, se desafie, crie pequenos desafios todos os dias para vencer. Vou dar um exemplo de um pequeno desafio. Eu vou treinar, eu gosto de treinar escutando música. E eu falo, eu vou só escutar música. Eu não vou mexer no WhatsApp, nem no Instagram, e nem no Telegram. Eu só escuto música. Às vezes minha advogada me liga para resolver algumas coisas, ou pessoais, ou da empresa. E aí ela liga pelo WhatsApp. E aí eu falo, pô, tô treinando bem cedo, o escritório dela só abre tal hora. Não vai conseguir desenrolar nada agora. Deixa eu terminar o treino, eu retorno para ela. É um pequeno desafio. Você entende que a cada pequeno desafio vencido, a gente começa a produzir uma dopamina verdadeira na gente. É como o desafio de não ver o WhatsApp, o Instagram, o Telegram antes de meio-dia. É sensacional aquele sentimento. É como o desafio de ler 15 minutos por dia. Tomar sol 15 minutos. Essa semana eu não tô podendo tomar sol. Ontem eu tomei, deu uma merda aí. Eu esqueci disso, né? Eu tô tomando um remédio. Se meu corpo ficar muito quente, ele piora. Aí, opa, esqueci disso. O efeito dele fica ruim. Ainda bem que eu lembrei disso. Ninguém me avisou, eu senti no corpo. Mas aí, na semana que vem, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, vai voltar à normalidade. Mas são esses pequenos desafios que faz com que a gente vença a dopamina bosta que o mundo quer que a gente consuma. É como se fosse a política do pão e circo. Você fica extremamente intertido e o mundo acontece e você está intertido. Com bosta, sem propósito. Aí entra o segundo ponto. Tem um propósito, tem objetivos de curto, médio e longo prazo. A gente poderia chamar isso de sonhos. Moral dos sonhos. Né?
Eu vou até botar essa aula lá na comunidade do Doutor Concurso, como fazer o Moral dos Sonhos, é importante. Uma aula muito pequenininha, ela não dá nem 5 minutos, eu explico como é que faz. Porque uma pessoa sem objetivo é uma pessoa sem rumo. Outro passo para a gente liberar essa dopamina barata, tem uma agenda. Coloque tudo na tua agenda. O que não está na tua agenda não está na tua vida. Eu estava fazendo o rosário de São Miguel Arcanjo com Frei Gilson até domingo. E aí eu tinha uma agenda. Depois eu esqueci de organizar a agenda. Cagou, foi tudo. Eu preciso parar para organizar a agenda. Porque o que não está na minha agenda não está na minha vida. Então isso vai te ajudando a se organizar, mentalmente falando. É o detox. Faça atividade física, isso é importante. Tá? E a caridade. Não se esqueçam disso. Ser caridoso com as pessoas não tem a ver com dar dinheiro para as pessoas. Tem a ver com se importar com as pessoas. Tá? Tem a ver com contribuir com a vida delas de alguma maneira. Com o coração, com a alma, com a existência dela. Tá? Tem a ver com servir. É uma honra estar aqui com vocês esta noite. Agradeço a presença de todos. Que nosso Senhor bom Deus conduza vocês nesta noite, neste restante de dia. Que o anjo da guarda de vocês esteja presente em cada instante. Chama ele. Ele é o teu melhor amigo aqui. Eu não sabia a força do anjo da guarda, vou agradecer ao Alan. Tenho 35 anos. E uma conversa com o Alan tem uma semana, 2 no máximo. Eu comecei a entender a força desse anjo da guarda. Inclusive, quando eu estiver com as minhas filhas, eu vou repassar esse grande ensinamento para elas. Que a fé move a aprovação, move o coração, move a nossa existência. Encerro pegando o celular intencionalmente para finalizar com mais uma frase da grande mulher que estaria aqui comigo. Um dia vocês vão saber qual é o nome, etc. E eu prefiro chamá-la assim neste momento. Que você seja esse girassol que brota nessa rua de desatenção dessa vida vulgarmente cotidiana. Pois você não pode deixar nenhuma pessoa passar por você sem que você a ilumine. Ela parafraseou uma frase falada pelo Ítalo. E é isso. O girassol está voltado para o sol. Ele só cresce voltado para o sol. Você volta para o sol, volta seu corpo, a sua alma, a tua existência para o sol. Ou seja, para Cristo. Porque Ele iluminou as nossas vidas para que a gente possa iluminar a vida de outras pessoas também. Boa noite, fiquem com Deus e até breve.